Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Biden e Kamala financiam censura no Brasil, diz jornalista norte-americano. Michael Shellenberg denuncia interferência na soberania brasileira. O governo dos Estados Unidos, sob a liderança de Joe Biden e Kamala Harris, financia e apoia operações de censura no Brasil. A afirmação parte do jornalista norte-americano Michael Shellenberg, em artigo publicado na Gazeta do Povo nesta quarta-feira 2. Segundo o repórter, agências como FBI e intermediários ligados à CIA estão diretamente envolvidos em iniciativas que buscam controlar a liberdade de expressão e limitar a circulação de informações no país. O jornalista descreve que o governo dos Estados Unidos, por meio de parcerias com organizações brasileiras, promove campanhas contra a desinformação de fake news e desinformação. Estas ações teriam como alvo específico vozes opositoras ao governo brasileiro, o que inclui jornalistas independentes e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Shellenberg destaca que esses esforços teriam recebido o apoio financeiro de instituições norte-americanas, como a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional e a National Science Foundation, além de contar com consultoria e treinamentos oferecidos por entidades do governo dos Estados Unidos. Segundo o jornalista, as ações de censura no Brasil ganharam força depois de reuniões entre autoridades brasileiras e norte-americanas. Em um exemplo citado por Shellenberg, representantes do FBI se reuniram com o Tribunal Superior Eleitoral para discutir o combate à desinformação nas redes sociais, com foco nas eleições. O TSE teria, segundo ele, implementado políticas de censura sugeridas por várias organizações não governamentais financiadas pelos Estados Unidos. Shellenberg também afirma que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu governo utilizam táticas para controlar a narrativa política no Brasil, com o objetivo de silenciar a oposição e criar um ambiente de censura apoiado pelo judiciário brasileiro. Ele afirma que essa interferência orquestrada pelo governo Biden-Kamala configura uma forma de controle sobre a política interna de outros países, o que se caracteriza como a interferência na soberania brasileira. Tais discussões, segundo o jornalista, fazem parte de um plano maior de cooperação entre os governos para implementar políticas de controle de informações em redes sociais. Os deputados Chris Smith, Jim Jordan e Maria Elvira Salazar propuseram um projeto de lei de proibição de financiamento ou aplicação de censura no exterior, que busca impedir que o governo dos Estados Unidos financie entidades que participem de ações de censura contra vozes críticas, tanto no Brasil quanto em outras nações. Há mais de um mês fora do ar, o bloqueio do X privou o acesso de brasileiros a informações globais. Paula, o bloqueio ao X feito pela caneta do ministro Alexandre de Moraes é o caso mais explícito de censura e autoritarismo em mais de 60 anos no Brasil. É uma forma de impedir que as pessoas tenham acesso à informação, que as pessoas tenham acesso a serviços importantes, porque as prefeituras utilizam o X para informar as pessoas sobre dengue, por exemplo, como a gente sempre cita, sobre campanhas, sobre vacinação, campanhas de utilidade pública, de zeladoria, situação das rodovias. As concessionárias informam a situação de rodovias e os usuários ficam sabendo que não é ou é um bom momento para viajar. O Corpo de Bombeiros aqui, o Corpo de Bombeiros de São Paulo, utiliza com muita eficiência o X. A Polícia Militar de São Paulo, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, transporte público. Isso é serviço, as pessoas estão sendo privadas de serviço. As pessoas também estão sendo privadas, por exemplo, de saber qual é a situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro, a situação para quem gosta do desembaraçar de uma novela, de uma série, novidades, lançamentos, tecnologia, conflito no Oriente Médio, que segue uma escalada, uma tensão. As pessoas não sabem a quantas anda
a eleição dos Estados Unidos, porque muitas delas se informavam pelo Twitter X. 22 milhões de brasileiros utilizavam a rede X e foram privados, repito, no mais explícito ato de censura e autoritarismo em mais de 60 anos no Brasil. Todo mundo deve ter entendido para que tempo eu estou remetendo, um tempo de fato sombrio nesse sentido, pela caneta do ministro Alexandre de Moraes. Uma ditadura disfarçada é o que nós estamos vivendo. Em outros países onde o X não existe e é bloqueado, a ditadura não usa disfarce. Na Rússia, na China, em países como a Coreia, o Turcomenistão, Mianmar, a Venezuela. Nesses países, a ditadura não usa maquiagem. Aqui ela utiliza. Então, vamos deixar bem claro o que é que nós estamos vivendo. Augusto. O Alexandre de Moraes, por exemplo, ele não precisa se informar sobre o dia da estreia da peça do Antônio Fagundes, ele da Cristiane Torlone, por quê? Porque não pode ir ao teatro. Ele não precisa saber quando é que começa o jogo do Corinthians, por quê? Ele vai ver pela televisão, nem tenta ir ao estádio, porque se for lá, não será recebido com muita simpatia. O ministro Alexandre de Moraes sempre interferiu, sempre procurou calar a opinião divergente. É o que ele está conseguindo agora. Ele gosta de ler o que ele diz e gente que concorda com ele. Ponto. Então, ele está interferindo na eleição como fez na eleição passada. Mas ele disse, com todas as letras, que se o Brasil, bem que cabeça, se o Brasil ficasse um ano sem celulares, confisco o celular, todo o celular, tá? Não está proibido só o X, não. O celular ele quer. Ele quer confiscar para que o Brasil entre no clube dos países mais ricos do mundo. Ele não explica o resto do plano dele, se ele vai recolocar orelhões, se ele vai estimular o uso do telefone de parede. Agora, ele chefia, no momento, a vanguarda do atraso, né? Que já foi chefiada pelo Sarney, segundo o deputado Fernando Lira, querendo elogiar. A vanguarda do atraso, que era do partido de que ele era outro partido, mas era atrasado, mas estava na vanguarda. O ministro Alexandre de Moraes já estará na retaguarda do atraso, porque ele é campeão nisso aí. Que ele tá fazendo? Ele vai ficar feliz, mas só vai poder externar felicidade, trocar palavras laudatórias, né? Nas reuniõezinhas ali em que ele revê o Flávio Dino, aí fala do Corinthians, faz as piadinhas de que ninguém ri. Então, ele só vai poder fazer isso em petit comité, porque não pode sair à rua. Não pode sair à rua. E quer que os outros também não tenham meios de se comunicar. Quem não tem é ele. Quem não tem é ele. Agora a gente tem que suportar, né, esse primitivismo que impera no Supremo com o apoio da imprensa. O apoio da imprensa ninguém estranha. A imprensa não está indignada com isso. A imprensa velha. Se você censura um espaçozinho ali deles, eles só vão reclamar se lá você puder botar um anúncio, se eles estiverem planejando um anúncio. Porque notícia, a Folha nem noticia, que é enquadrado em processos, aí, como nos informou o Glenn Greenwald, a Folha nem estrila. Agora, só se você parar com a verba do governo, aí você vai ter que enfrentar uma rebelião. E o Centro Carter, organização americana independente que foi observadora nas eleições presidenciais na Venezuela, mostrou na quarta-feira ao Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos as atas originais de votação que a ditadura venezuelana se recusa a apresentar. Os documentos apresentados pela assessora do Centro Carter para a América Latina e o Caribe, Jenny Lincoln, apontam para a lisura das atas. I have just received originals that were sent by international shipping, and I would like to share these with you after the session so that you may see
These are original actas from Venezuela, which have the very significant QR code on them, which allowed the testigos, the witnesses, the poll watchers from thousands and thousands of polling sites to collect the information in a systematic fashion from, again, original data that was produced by the CNE. This is the key point to this election. The voting system is electronic, but it offers a paper trail proof of what the electronic machine reports. O material levado à sede da OEA em Washington atesta a vitória do candidato de oposição, Edmundo Gonçalves, com quase 70% dos votos sobre o ditador Nicolás Maduro. Original actas, these, were collected and analyzed by the opposition and also later by independent observers with the data that is original Venezuelan CNE data that show Edmundo Gonçalves won over 67% of the vote and Nicolás Maduro won 31%, or a vote of more than 2-1. O Conselho Nacional Eleitoral, ligado ao regime chavista, declarou Maduro vitorioso para um terceiro mandato de 6 anos, mesmo sem apresentar as atas eleitorais. Bom, consta agora, parece que a fraude de Nicolás Maduro está devidamente documentada com a apresentação aí dessas atas do Centro Carter, uma entidade internacional, independente, bastante reconhecida, que acompanhou, diga-se de passagem, como observadora a eleição na Venezuela e comprova, então, através das atas de documento formalizado, a vitória de Gonçalves por 67% a 31%. Pois é, provou aquilo que todo mundo sabia já, né? Só uma nota de rodapé sobre o Jimmy Carter, né, que dá nome a essa instituição aí, né, que completou ainda há pouco 100 anos de vida. Quando ele foi um presidente muito ruim, medíocre, né, e com essa mentalidade meio progressista banana, e foi justamente sob sua gestão que os ayatollahs tomaram o poder num golpe no Irã, e até hoje a gente paga um preço alto por isso. Ele também já observou eleições latino-americanas que claramente tiveram fraudes e ele fez vista grossa. Então eu estou dizendo isso para chamar a atenção o seguinte: quando até a fundação Jimmy Carter diz e prova que houve fraude, é uma coisa muito escancarada, porque o Maduro não virou ditador nesta eleição fraudada. Isso é muito importante pontuar para não permitir o teatrinho de alguns que estão fingindo: ah, meu Deus, o Maduro deu um golpe numa eleição fraudada. Como o Lula vai se posicionar? O Lula se posiciona há mais de 20 anos a favor da ditadura socialista venezuelana, que é ditadura há esse tempo. E o Jimmy Carter, no passado, também permitiu usarem seu nome, né, para dar algum tipo de verniz, de pátina democrática a regimes claramente autoritários e tirânicos. Então, quando até eles falam assim, olha, tá aqui a prova, foi 67-31, foi 2/3, 1/3, grosso modo, né? É porque a coisa foi muito escancarada e porque, claro, até mesmo alguns progressistas estão cansados do Maduro. Isso mostra que a posição do Lula é cada vez mais insustentável perante até mesmo os coleguinhas de esquerda globalistas. Ninguém está achando graça nessa posição dúbia, cínica, que diz: não, eu quero ver as atas. Tá aí, o Lula já viu, Celso Amorim já viu. Eles vão mudar de opinião ou vão continuar fazendo cara de sonso? E agora, Lula, o que ele vai usar como desculpa aí para reconhecer as eleições na Venezuela, a fraude nas eleições? Eu acho que ele vai, como diria Luiz Roberto Barroso, empurrar a história. Vai deixar para lá. O Brasil não vai admitir com todas as letras, porque o Brasil é cúmplice dessa ditadura sanguinária que persiste na Venezuela, que continua na Venezuela. O Brasil, faltou um voto naquela resolução da OEA, que poderia ter partido do Brasil, que poderia ter partido da Colômbia, hoje governada por um ex-guerrilheiro, por um ex-terrorista, Gustavo Petro, ou pelo México.
Mas nenhum desses países, que são países alinhados, são países de esquerda, nenhum desses países condenou com veemência, como deveria, aquilo que poderia ser o primeiro passo para uma retaliação a uma fraude escancarada promovida por Nicolás Maduro e agora cada vez mais atestada por organismos internacionais. Então o Lula ele vai permanecer quieto, porque no fundo talvez ele gostaria de estar no papel do Nicolás Maduro. Quando o Lula chegou ao poder naquela eleição de 2002 e assumiu em janeiro do ano seguinte, foi colocado em prática um plano de poder do PT no Brasil, para se perpetuar no poder, que passaria por 2 mandatos de Lula, depois teria um sucessor, à época brigavam internamente Antônio Palocci e José Dirceu, os 2 caíram, um por causa do mensalão, o outro por conta de um caseiro, mas a Dilma Rousseff foi criada, foi forjada a presidente sucessora e ela ficou 2 mandatos, sendo que o segundo acabou interrompido por um impeachment. Há dúvidas, inclusive, se o PT de fato queria que Dilma Rousseff concorresse à reeleição, porque houve uma briga interna com Rui Falcão. Muitos queriam que o Lula fosse o candidato e não a reeleição da Dilma Rousseff, já naquele 2014. Mas depois, o que aconteceria se não fosse a Lava Jato? O Lula teria retornado ao poder. Mas graças à Lava Jato e a uma direita que despertou no Brasil e elegeu o presidente Jair Bolsonaro, isso não foi possível. O que aconteceu em 2022 eu vou me abster de comentar aqui, Paulo. Escândalo no STF. Barroso impede a auditoria desse sistema mais importante da corte e não entrega o código-fonte. Isso aqui é muito grave. Passou despercebido e eu acredito que tenha passado despercebido por causa desse período das eleições. As pessoas estão focadas ali em eleger os seus prefeitos e os seus vereadores. O debate político foi meio que sequestrado pela questão das eleições, principalmente pela questão da disputa em São Paulo. Mas teve uma notícia que saiu no dia 24 do mês passado, no UOL, que passou despercebido e é uma coisa escandalosa. É mais um escândalo da nossa Suprema Corte que nós temos que divulgar, porque isso aqui, gente, fere o princípio da transparência que deve existir em qualquer democracia. Você não vive uma democracia se as entidades governamentais estatais não têm transparência nos seus processos. E olha isso daqui. Primeiro eu quero te explicar. Todas as vezes que alguém entra com algum processo, alguma petição, algum requerimento no Supremo Tribunal Federal, esse arquivo, esse processo, ele é distribuído através de um sistema. Por que ele tem que acontecer assim? Porque senão você torna o processo viciado. Você pega um processo e se você direciona para um ministro específico, é como se você já soubesse que houve uma negociação com aquele ministro pode trabalhar a favor do réu, para acabar com a corrupção. Então tem que ser feito de forma aleatória. Há um sorteio, é um sistema, um software, que faz um sorteio dos processos. Então, se você entrar com um processo, se você provoca o STF com algum processo, alguma coisa, o sorteio, o sistema vai determinar na mão de qual ministro do STF esse processo cai. E é assim que tem que ser feito. Porque senão nós teremos o caso do Dias Toffoli, lembra que abriu o processo, o inquérito das fake news, e ele determinou que quem seria o relator desse processo, desse inquérito, seria o Alexandre de Moraes. Isso é um crime. Tá. Então por isso que existe o sistema de sorteio de inquéritos e processos. E o que aconteceu? A UOL pediu, seguindo a lei lei da transparência, né, de acesso à informação, pediu para analisar o software de como que funciona esse processo do sorteio, né? E aí veio essa aqui, ó. STF impede o UOL de auditar sistema de distribuição de processos no tribunal. Só que calma que fica pior ainda. Dá uma olhada aqui, ó. Após 4 anos, o STF concordou com o pedido da Lei de Acesso à Informação do UOL para obter acesso ao código-fonte do tribunal. Além de permitir a inspeção, o tribunal deu aval para fazer análise dos registros de uso do programa, ou seja, analisar quem que já usou o programa, quais foram os logs, porque, afinal de contas, esse processo aqui, gente, esse sistema, ele diz tudo sobre como funciona o STF, tá? A visita foi agendada e acertada com funcionários do tribunal, mas o STF mudou a decisão menos de 72 horas antes de ela ocorrer. Dias depois, Barroso vetou o acesso. Segundo ele, a análise do código-fonte poderia facilitar ataques de hackers e será feita no futuro sem data definida. Mas não tem como hackers
ter acesso a esse código-fonte? Vamos lá, primeiro. O STF fala que liberou acesso ao código-fonte das urnas eletrônicas para dar transparência das urnas eletrônicas, que são inhackeáveis, mas não querem liberar acesso ao código-fonte do sistema de distribuição de processos, porque alegam que pode só facilitar ataque de hackers. O problema é que eles haviam deixado que eles fossem lá sem usar aparelhos eletrônicos, somente com o que o STF oferecesse para eles. O UOL recorreu da decisão do ministro nos termos da Lei de Acesso à Informação. Técnicos que acompanhariam a reportagem viram problemas na decisão, como o fato de estar baseado em conceitos errados de segurança e a falta de transparência do judiciário. Dúvidas sobre o sistema surgiram em 2017, quando o ministro do STF, Edson Fachin, foi sorteado para herdar a relatoria de processos da Operação Lava Jato, após o acidente aéreo que matou Teori Zavascki. Olha isso aqui. Então, Edson Fachin foi sorteado para pegar a Lava Jato. O Edson Fachin foi aquele que soltou o Lula, acabou com todo o processo, que liberou o Lula, né? Após o acidente aéreo que matou o Teori Zavascki, né? Um acidente aéreo que matou o Teori Zavascki, que era o cara da Lava Jato, tá? Questionamento voltam à tona recentemente, quando o ministro Alexandre de Moraes foi destacado para relatar quase todos os processos ligados à tentativa de golpe de Estado, assim como a investigação em que o ex-juiz Sérgio Moro denunciou a interferência do governo de Jair Bolsonaro da Polícia Federal. Ou seja, há uma fartura de suspeitas de que esse sistema está viciado, que ele não funciona da forma que deveria funcionar. A Lei de Acesso à Informação nos dá o respaldo de poder analisar de como que funciona esse sistema, e o Barroso vetou. Na primeira decisão, Barroso viu interesse público. Em 5 de março, Barroso autorizou ao UOL a analisar o sistema de distribuição de ações judiciais nas dependências do STF. Ou seja, aqui o Barroso viu que realmente era importante que as pessoas tivessem acesso de forma presencial, ficando vedada a cópia e tudo mais, para analisar como que funciona o sistema, né? E depois muda. Em abril, o UOL pediu a reserva de uma sala no Supremo para analisar o código-fonte de 9 a 13 de setembro, com a presença de 4 pessoas munidas de computadores portáteis. Durante 4 meses, o UOL informou funcionários do TSF por e-mail, telefonema e pessoalmente que levaria especialistas que residem em São Paulo e na Dinamarca. Por isso, havia necessidade de confirmar as datas para a compra de passagens de avião. O STF confirmou 2 vezes. Peraí, o STF confirmou várias vezes, aí faltando 72 horas para essa equipe lá, já comprou a passagem, eles cancelam, vetam, proíbem que analistas possam examinar um dos mais importantes sistemas dentro da nossa Suprema Corte, que é o sistema de distribuição. Isso já tendo muitas suspeitas de que o sistema não estava funcionando corretamente, depois de que alguns processos todos eram passados para o Alexandre de Moraes. Cara, isso está muito, muito errado. Isso é um escândalo que acabou passando despercebido porque a gente está muito focado nas eleições. Mas, na minha opinião, mais um ataque da nossa Suprema Corte, do Barroso, contra a democracia. Não há democracia sem transparência. Se nós não soubermos exatamente o que as autoridades fazem, como elas fazem, então nós não vivemos em uma democracia. Um abraço. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.